Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou o Prof. Gil e a aula de hoje é acentuação gráfica. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe. Produção, roda a vinheta. Na língua portuguesa nós temos dois tipos de acento, o acento prosódico e o acento gráfico. O acento prosódico aparece em todas as palavras em que há duas ou mais sílabas. Já o acento gráfico marca a sílaba tônica de algumas palavras, ou seja, vai depender da regra. Lembrando que tônica tem a ver com força, então sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Vamos dar uma olhada nos exemplos? Esperteza, capítulo, trazer, existirá. Observem que a palavra esperteza ela tem 4 sílabas, portanto é uma polissílaba. E qual é a sílaba mais forte? O T, né? Esperteza. Não tem um acento gráfico, mas a gente consegue identificar o acento prosódico, ou seja, a sílaba que tem um tom mais alto na hora da pronúncia. Na palavra capítulo, a sílaba mais forte é o pi, né? É acentuado, então aqui a gente tem um acento gráfico. Na palavra trazer, somente 2 sílabas, a sílaba mais forte é o zer. Também não tem acento, portanto a gente identifica essa sílaba tônica como um acento prosódico. E na palavra existirá, novamente 4 sílabas, porém a última sílaba é a mais forte e leva acento. Portanto, a gente diz que essa sílaba tem um acento gráfico. Algumas pessoas relatam que têm dificuldade de identificar a sílaba tônica. Uma dica bem simples para saber qual é a sílaba tônica da palavra é imaginar essa palavra sendo gritada. Normalmente, quando a gente grita a palavra, a tendência é dar ênfase, ou seja, destacar a sílaba mais forte. Então, por exemplo, na palavra cadeira, a tendência é manter mais tempo e o som mais alto na sílaba D. Então, cadeira. O Ura desce, né? O D sobe. Então, cadeira. Na palavra cadeira, a sílaba mais forte vai ser D. Certo? No momento que a gente identifica a sílaba mais forte de uma palavra, a gente consegue realizar então a classificação da sílaba tônica. Há somente 3 tipos de classificação da sílaba tônica: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Mesmo uma palavra como inconstitucionalissimamente, que foi até pouco tempo atrás considerada a maior palavra da língua portuguesa, a classificação da sílaba tônica dessa palavra vai ser ou oxítona, ou paroxítona, ou proparoxítona. Ou seja, a última, a penúltima ou a antepenúltima. Neste caso, a palavra inconstitucionalissimamente é uma palavra paroxítona. A sílaba mais forte está no meio. É comum, às vezes, confundir a sílaba tônica por não identificar realmente qual é a sílaba mais forte foneticamente falando, mas às vezes também a pessoa se perde no próprio conceito. Por exemplo, na oxítona, a sílaba mais forte é a última. Na paroxítona, penúltima. Na proparoxítona, antepenúltima. Então são palavras que às vezes acabam atrapalhando por ser parecidas, né? Última, penúltima, antepenúltima. Uma maneira simples de não se perder no próprio conceito da classificação da sílaba tônica é simplesmente nomear primeira, segunda e terceira de trás para frente. Então a primeira de trás para frente, oxítona. A segunda de trás para frente, paroxítona. E a terceira de trás para frente, proparoxítona. Regras de acentuação na língua portuguesa é dividida em 2 categorias: regras gerais e regras específicas. Ou seja, como o próprio nome já diz, regra geral significa que é um tipo de acento que aparece mais comumente, ou seja, de forma mais comum. Já as regras específicas são tipos de acento que aparecem com menos frequência. Então, as regras gerais retomam justamente as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Ou seja, nas regras gerais de acentuação há 3 tipos: regra das oxítonas, a regra das paroxítonas e a regra das proparoxítonas. As palavras oxítonas só são acentuadas quando terminam em A, E, O e EM, seguido ou não de S. Por exemplo, na palavra maracujá, a sílaba mais forte é o já, portanto ela é uma oxítona. Como essa palavra é uma oxítona terminada em A, ela deve receber o acento. Na palavra picolé é a mesma coisa, a sílaba mais forte é o lé, ou seja, a primeira de trás para frente, portanto é uma oxítona terminada em E e vai acento. Na palavra avô, mais uma vez uma palavra oxítona terminada em O, portanto é acentuada, e na palavra também, né, termina em em, logo vai receber o acento. Então a regra da oxítona, na verdade, precisa lembrar de 4 terminações: A, E, O e EM, seguido ou não de S. Então, por exemplo, se as palavras estivessem no plural, maracujás, picolés, avós,
e parabéns também não tem plural, né? Mas substituindo por uma outra palavra equivalente, o parabéns, elas também recebem acento porque mantêm as mesmas terminações, A, E, O e EN, neste caso seguido de S. A acentuação das paroxítonas costuma gerar um pouquinho mais de dificuldade devido às inúmeras terminações que podem existir numa paroxítona, ou seja, são inúmeras terminações de paroxítonas que vão levar acento. Porém, tem uma dica bem simples que facilita muito na hora de entender a regra de acentuação das paroxítonas. E a dica é bem simples, é justamente retomar a regra da oxítona. Se a gente conseguir memorizar que a oxítona terminada em A, E, O e EN são acentuadas, na paroxítona é só pensar ao contrário. Nenhuma palavra paroxítona pode ser terminada em A, E, O, EN. Ou seja, se uma palavra paroxítona terminar em A, E, O e EN, seguido ou não de S, ela não vai ter acento. Agora, se ela termina de qualquer outra forma, ela vai receber acento. Vamos dar uma olhada nos exemplos, ó. Táxi, uma paroxítona terminada em I, portanto tem acento. Lápis, paroxítona terminada em S. Fácil, paroxítona terminada em L, também acentuado. Cadáver, uma paroxítona terminada em R. Tórax, uma paroxítona terminada em X. Vírus, uma paroxítona terminada em US. Ou seja, qualquer paroxítona terminada em I, S, L, R, X, US e outros exemplos como bíceps, tríceps, são muitas terminações e acaba dificultando na hora de colocar o acento. Agora, se seguir a dica de usar as terminações das oxítonas no sentido contrário para as paroxítonas, ou seja, observar se a paroxítona termina em A, E, O, EN, vai ficar muito mais fácil na hora de acentuar. Observem, táxi não termina em A, E, O, EN. Lápis também não, fácil também não, cadáver, tórax e vírus também não. Paroxítona terminada em A, mesa, cadeira, janela, são palavras paroxítonas terminadas em A, ou seja, não vão ser acentuadas. O mesmo acontece com o E, ó, elefante, né? É uma paroxítona, porém terminada em E, logo não tem acento. Com a terminação O, por exemplo, bolo, a bordo, né? São palavras paroxítonas terminadas em O, logo não vai ter acento. E com terminação em EN, né? Por exemplo, orem, né? O verbo orar no presente subjuntivo não vai ter acento, que é uma paroxítona terminada em EN. Bebem, verbo conjugado no presente do indicativo, também não tem acento, paroxítona terminada em EN. Bem. Pensou em paroxítona, pensa ao contrário da oxítona. Se na oxítona termina em A, E, O, EN, seguido ou não de S, vai ter acento. Já na paroxítona, se terminar em A, E, O, EN, não vai ser acentuada. Ela vai ser acentuada se terminar em qualquer outra coisa, menos em A, E, O, EN. Certo? Essa é a dica. Uma outra regrinha que tem ainda dentro das paroxítonas é quando a paroxítona termina em ditongo. Então, fica a regra. Toda paroxítona terminada em ditongo vai ser acentuada. Por exemplo, série, vitória, glória, experiência, referência, ocorrência, toda palavra paroxítona terminada em ditongo vai ser acentuada. A regra de acentuação das proparoxítonas é a mais fácil de todas, porque todas as proparoxítonas são acentuadas sem exceção. Então, gramática, matemática, médico, ônibus, todas as palavras que são proparoxítonas vão receber acento gráfico. Já as regras específicas de acentuação têm 4 categorias. Nós temos o monossílabo tônico, o ditongo aberto, o hiato e o acento diferencial.